Bom, vamos continuar a nossa discussão sobre a derivada de Lie. Eu apenas comecei na última aula, falei rapidamente da derivada de Lie, e na última aula, na verdade, o que eu mais quis mostrar é que, dado um par de campos vetoriais, agora eu vou chamar de U e V, vou parar de usar x e y para não confundir com as coordenadas, o comutador de U e V aplicado a uma função f, por definição é U aplicado a V aplicado em f menos V aplicado em U aplicado em f. Esse comutador ele é um vetor. Ele é um vetor, antes da aplicação, ele é um vetor z, posso chamar de z, aplicado em f. Não é óbvio isso, mas quando a gente abre a conta, a gente vê que o comutador de uv é igual a z, que é um vetor. Então vamos pensar o seguinte: se a gente tem uma função na variedade e nós temos aqui um campo vetorial U, por exemplo, esse campo vetorial ele pode gerar também muito mal colocado aqui, mas um campo vetorial ele gera uma curva. E eu quero saber como a função f varia ao longo da curva. Isso aqui pode ser obtido se eu aplicar o campo vetorial U na função f. Porque isso aqui, como a gente já viu, simplesmente é U mi derrume f. Quer dizer, a variação de uma função ao longo de uma curva é a derivada dessa função ao longo da curva. Eu vou dizer que isso aqui é a derivada de Lie da função f ao longo da curva gerado pelo campo vetorial U. Certo? Mas eu quero estender essa ideia. Eu quero agora saber como é que não uma função, mas um tensor varia em relação a uma curva. É bem parecido com o que a gente quer na derivada covariante, mas tem umas diferenças sutis que levam a grandes diferenças. Bom, basicamente então o que eu quero, eu tenho uma curva e eu vou ter pontos distintos, P e Q. Eu vou querer comparar o meu tensor em P do meu tensor em Q, ok? Como a gente já viu, não existe uma forma, vamos dizer assim, eu não tenho como, não posso pegar simplesmente T em Q e diminuir de T em P. Isso aqui está mal definido, porque Q e P geram espaços vetoriais distintos, espaços tensoriais distintos. Eu não posso diminuir coisas que pertencem a espaços vetoriais e tensoriais distintos. Porém, dado um campo vetorial U, eu tenho uma forma um pouco natural, que não requer a introdução de uma conexão, de fazer uma comparação assim, certo? No fundo, o que eu vou querer é pegar o meu T de P e levar a um T de Q. Agora eu posso fazer isso de duas formas. Na verdade, eu posso fazer isso de várias formas, né? A derivada covariante faz algo similar. Só que eu tenho uma forma mais natural de fazer isso, que é utilizando o meu campo vetorial U.
Como? Primeiro vamos relacionar P com Q, certo? Como é que eu posso relacionar P com Q? Em um sistema de coordenadas, o meu xmi de Q, eu posso dizer que ele é um xmi de P mais um vetor. Se eu aproximar Q de P, fazer Q infinitesimalmente perto de P, eu posso de alguma forma dizer que meu xmi de Q é meu xmi de P mais um delta lambda, que é um parâmetro da curva, dessa curva aqui gama, vezes o meu vetor tangente, o mi, que é o vetor tangente nesse ponto. Isso aqui é uma forma, eu tô escrevendo isso, mas na verdade são números, né? Não são vetores. Isso aqui são coordenadas. Isso é uma construção, certo? Eu não estou comparando nada. Eu estou simplesmente dizendo que o meu ponto xmi de Q vai ser meu ponto xmi de P mais o vetor tangente dessa curva em P. E aí, uma forma de eu arrastar de alguma forma esse meu tensor T de P para Q é utilizando uma transformação ativa no vetor. A gente está mais acostumado a ver aqui transformações passivas, onde a gente muda sistemas de coordenada e aí as componentes do vetor num sistema de coordenadas x'mi' pode ser escrito no sistema de coordenadas x'mi. Eu faço uma transformação de x'mi' para x'mi e aí o meu vetor muda também. Agora não, agora a gente vai propor uma transformação ativa que leva meu tensor de P para Q. É uma proposta, certo? Para escrever em termos de índice, eu vou começar fazendo que o meu tensor na verdade é um vetor. Então eu posso dizer que o meu vetor, vou chamar de V, em Q vai ser dρ xmi dρ xni veni em P, certo? Veja bem, isso aqui é uma proposta, é uma construção, tá? Eu estou levando o meu vetor de P para Q através de uma transformação linear que é induzida por uma transformação ativa de coordenadas, tá? Baseada num campo vetorial gerado por uma curva cujo vetor tangente é U, certo? Isso é uma construção. Em matemática a gente constrói coisas, física a gente constrói coisas. E agora eu quero ver o que isso aqui vai me dar, certo? Vamos lá. E aí, quando eu conseguir arrastar esse meu vetor, certo? Isso aqui é um vetor arrastado. Eu vou chamar até de tilde, tá? Para dizer que ele é um vetor que estava em P e eu arrastei para Q. Agora eu posso comparar
o meu vetor que estava em Q, certo? Eu já tinha um tensor lá em Q, né? Um vetor em Q, menos esse meu vetor arrastado em Q. Certo? Eu posso comparar. Eu posso dividir pelo meu parâmetro, correspondente a delta lambda, na verdade. Meu parâmetro que liga P em Q, tomar o limite onde esse delta lambda vai para zero e chamar isso aqui a derivada de Lie ao longo do vetor U, gerado pelo parâmetro lambda, pela curva, do vetor V. Ok? Agora vamos ver o que isso aqui vai me dar. Vamos lá, vou escrever aqui do lado. V de Q é V de xmi mais delta lambda UMI. Ok? Como são pontos infinitesimamente próximos, eu posso utilizar a regra expansão em Taylor, expansão em série, né? Série de Taylor. Isso aqui é V xmi mais delta lambda UMI dmi de V, certo? V xmi. E agora o outro termo é o V tilde de Q. V tilde de Q é V de P. Não, perdão, aqui é... certo. Certo, isso aqui é em xmi. V tilde de Q, que é dρ xmi, dρ xni, vni. E agora eu já estou escrevendo em termos de componentes, né? Então eu vou botar o componente aqui, vou botar componente aqui, vou botar componente em tudo. Aqui eu vou botar, para não confundir, vou botar rho, vou botar mi, certo? Isso aqui em termos de componente, tá? E esse V aqui é em P, P é xmi. Agora, tomando essa derivada aqui, eu tenho delta mini de vni mais delta lambda dρ ni de UMI em xmi. Não tô botando um xmi não, que tá tudo em xmi agora. E agora eu posso jogar aqui. E agora eu tenho essa parte e essa parte, certo? Então aqui é Vmi, não vou escrever esse xmi não, fica implícito, mais delta lambda U rho dρ de rho aplicado em Vmi, menos, aqui ni com ni contrai, vai ficar Vmi, menos delta ni V de Q. Eu esqueci alguma coisa aqui, né? Isso aqui é dmi. Ah, eu esqueci o V. Eu esqueci o V ni. Esqueci o vni. Isso aqui é delta lambda V ni, eu vou chamar ni de rho, dρ rho UMI, certo? Esse Vmi corta com esse Vmi. Vamos lembrar que tem um delta lambda aqui. Então isso aqui vai cortar também o delta lambda, certo? Claro, tem um limite aqui.
Então no final eu tenho U, Rho, D, Rom, Rho, V, Mi, menos V, Rho, delta, Rho, U, Mi. E essa aqui é a nossa fórmula para a derivada de Lie do vetor V em relação ao vetor U. Quando eu falo vetor, campo vetorial. A gente viu na última aula que isso aqui na verdade pode ser escrito como comutador de U com V, certo? E aí, olhando bem, existe uma simetria aqui que a gente pode ver que na verdade isso aqui é menos o comutador de V com U, então isso vai ser menos a derivada de Lie do vetor U na direção V. Veja que U e V eles têm essa relação, ok? E a gente chegou numa espécie de derivada, certo? Uma derivada de Lie que ela não necessita de uma conexão imposta por fora. Por quê? Porque eu fiz uma proposta de uma conexão por construção de alguma forma, que quem faz esse transporte entre o ponto P e Q é exatamente um campo vetorial que é herdado naturalmente do sistema de coordenadas. Ou nem precisa ser do sistema de coordenadas, mas herdada naturalmente da variedade, certo? Que tem uma curva. Não precisa nem ter o sistema de coordenadas, mas tem que ter uma curva. Tem que ter um campo vetorial, ok? Esquece que eu falei sistema de coordenadas, não é. Quem vai me dizer como é que transporta o meu vetor é uma curva. E note o seguinte, essa derivada do vetor V, ou poderia ser um tensor, em relação a U, depende também da derivada de U. Certo? Isso aí a gente tem que tomar cuidado porque isso não é uma generalização da derivada parcial, tá? A derivada, quando a gente toma a derivada de alguma coisa em relação a uma direção, essa derivada depende apenas do vetor apontando a direção. É o que a gente chama de derivada direcional. Ela está definida num ponto, tá? Quando a gente toma o divergente de alguma coisa, isso aqui é uma derivada num ponto, certo? A derivada de Lie, ela precisa mais que um ponto, ela precisa de uma vizinhança. Por quê? Porque ela vai ser proporcional à derivada do meu vetor U, certo? A derivada parcial, ela é UMi, DROM-Mi. Ela depende apenas do vetor, assim como a derivada covariante. A derivada covariante, ela vai depender apenas do vetor, certo? A derivada de Lie depende da derivada do vetor, ou seja, depende de uma vizinhança em torno do ponto. Então é outra coisa, certo? Porém, se a gente quiser saber como é que um tensor varia ao longo de uma curva, tem uma curva gama, eu tenho um vetor, um tensor T, eu quero saber como é que o tensor T varia ao longo de uma curva, aí a derivada de Lie, ela vai ser útil. Ela vai poder ser aplicada em questões assim. Mas a gente não pode usar a derivada de Lie para construir equações diferenciais. Certo? Pelo menos, não é que a gente não pode, a gente pode. Mas não vai ter um divergente, um laplaciano. A derivada de Lie não serve para isso. Ela tem o seu propósito, tá? Ela é uma ideia de estender
você vê como é que um tensor está variando ao longo de uma curva, assim como a gente pode ver como é que uma função está variando ao longo de uma curva, certo? Na aula que vem eu vou continuar falando de derivada de Lie, mas a fórmula que a gente mais usa para derivada de Lie, que geralmente é num vetor, é essa aqui, que é igual ao comutador de U com V. Ok? Na próxima aula a gente volta a falar mais sobre a derivada de Lie. Um abraço.